Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje a gente vai falar sobre voar leve na vela ou voar pesado, tá? O que compensa mais e quais são as diferenças entre voar leve e voar pesado. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, já deixa agora, se inscreve já para você não se esquecer depois e ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo, tá certo? Voar leve ou voar pesado. Você sabe, né, ou já deve saber, que os fabricantes de parapente eles fazem a vela com uma faixa de peso, né? Então eles têm ali vários tamanhos, as S, as M, L, né, que é small, medium, large, ou pequena, médio, grande. E dentro desses tamanhos, né, existe uma faixa de peso ali compreendida. Tem vela aí que vai é variado, cada fabricante tem uma faixa de peso. Esse é o problema. Bom, mas de qualquer forma você vai saber que por exemplo, a minha vai até 135 quilos, né? Porque eu sou meio grande, esse passagem meio pesado, mas eu não lembro qual que é o mínimo dela. Bom, de qualquer forma, você já deve saber que tem uma faixa de peso. E sempre surge a dúvida se compensa voar mais pesado ou mais leve, né? Ou no meio. Acho que o ideal seria o meio, mas de qualquer forma a gente não consegue manter esse meio, né? A gente está sempre variando de peso, então na hora de decidir também sobre uma vela, você precisa também estar sempre aí se perguntando se vai compensar comprar uma vela que você voa mais pesado, que você voa mais leve. Bom, para começar então a falar sobre o assunto, vale dizer o seguinte, que voando pesado, né, voando acima dessa média, né, você tem um meio voando acima dela, você vai voar um pouco mais rápido. E chegando no limite máximo, vamos supor aí, sua vela, que nem a minha, vai para 135, ou se a sua for para 110, você está voando ali em 110, você vai estar voando algo em torno de 3 km por hora a mais rápido do que alguém que estaria no meio. E se você tivesse leve na vela, né, ou seja, no limite inferior dela, você estaria 3 km por hora mais lento do que o fabricante coloca como a velocidade da vela. Então, a diferença entre quem está leve, supondo seu amigo tem o mesmo equipamento que você, ele está na faixa mais leve e você está na faixa mais pesada, mesmo equipamento e tudo, ele vai voar 6 km média, tá? É um número aproximado, mais ou menos 6 km por hora mais lento que você e você mais rápido, 6 km por hora. No meio 3, aproximadamente, ok? Taxa de queda. Voando pesado, você vai ter uma taxa de queda um pouco pior. E voando leve, uma taxa de queda melhor. Lembrando que não muda o planeio da vela. Se a vela, se o equipamento é para 1 para 9, por exemplo, cada 1 metro que ela desce, ela anda 9 para frente. Isso não vai mudar, tá? Que é o planeio da vela. A relação de voo dela, né? Me fugiu a palavra agora. Curva polar. Bom, o planeio. Esse é o termo certo mesmo. Então o planeio não muda, só que a taxa de queda, o quanto você vai descer, vai mudar, vai descer mais rápido e o outro menos. Então, mas só para você ter uma ideia, né? Isso é calculado o peso dividido ali pela área do tecido. Então você está 1, 2 quilos acima, mesmo estourado na vela, passando do peso máximo dela, aquilo é distribuído para todo o tecido e não faz uma grande diferença. Assim, para ter uma ideia, você estando com 75 quilos, poderia estar ali com um planeio, com uma taxa de queda de 1,30, 1,32 metros por segundo. Estamos falando 1,32 m, né? 1,320 m. Não, 1,32 m, exato. 1,32 m de descida. Se você tivesse com 90 kg nessa mesma vela, sua taxa de queda estaria entre 1,40 m. Então são centímetros a diferença, porque todo aquele peso é distribuído no tecido. Então, em toda a área do tecido, né? Então a relação é pouca.
Para você sentir uma diferença, né, e isso eu dei um exemplo aqui de um cálculo que já foi feito, nós estamos falando aí em 12, 15 centímetros, em 15 quilos a diferença. Então veja só, para você sentir uma diferença, você teria que estar estourado na vela aí uns 10 quilos ou 5 quilos que fosse, para você ter uma diferença de quem está leve na vela, você entende? Então é muito pouca a diferença dessa taxa de queda, do aumento da taxa de queda. Claro, você vai falar assim, Ricardo, mas faz diferença? Faz. Em condições mais merrecadas, né, mais fracas, faz um pouco de diferença sim. Você está voando pesado, para quem está voando leve, ele consegue se sustentar melhor, né, aproveitar melhor aquela pouca sustentação que tem. Quando a gente está falando aí de pouca sustentação, é ali quando está empatando 1 metro por segundo, está 1.2, que a taxa de queda da vela é 1, né, para 9, você está ali em 1.2, fica complicado se manter, né, num lift ali merrecado, 1.4, você fica brigando, e quem está mais leve acaba tendo uma performance melhor nessa condição, tá? Mas também tem vantagens você tá pesado na vela, ou seja, tá acima da média, né? Você tá ali na parte mais pesada. Por quê? Porque a decolagem com vento torna-se mais fácil. Se o vento está forte, você tem bastante peso ali, né? Esse peso que é distribuído na vela é denominado carga alar, né? Todo o peso do conjunto ali. Bom, então quando você está mais pesado, é mais fácil você ter o controle, a sua decolagem com vento fica mais fácil quando o vento está forte, né? E quando você está leve, né, a vela te arrasta mais fácil. Então é mais difícil você decolar estando leve na vela. Bom, sem vento, numa situação com o vento reduzido, a coisa se inverte. É mais difícil você decolar estando na parte mais pesada da vela, porque você vai ter que correr mais para conseguir a inflagem necessária ali, a dureza necessária no conjunto. Como você estando leve, você precisa correr menos, você precisa de menos velocidade, né, para fazer o conjunto voar, para fazer o conjunto planar. Então, aí também com menos vento, fica muito mais fácil você voar leve do que voar pesado. Bom, vamos lá. Voando pesado, os comandos ficam mais precisos, porque você tem mais carga, o tecido está mais enrijecido, você tem mais controle, tá? Para fazer uma curva, por exemplo, você tem mais precisão do que quem está voando leve. Mas veja, isso é muito delicado, é muito... como é que eu vou dizer para você? É muito sutil. Você que é uma pessoa que está... A não ser que você tenha feito uma cirurgia bariátrica e emagreceu, talvez você sinta uma diferença. Mas se você é magro, você já vai estar voando de um jeito que você vai estar acostumado. Se você é mais gordinho, né? Se você está leve na vela, porque independente de você ser magro, mas está leve na vela ou está pesado na vela, por causa das faixas de peso, você já está acostumado com uma certa dirigibilidade do seu equipamento. Bom, de qualquer forma, continuando, a precisão acaba sendo melhor quando você está pesado, e quando você está leve na vela, ela é um pouco menos sensível, precisa. Sensibilidade na selete, né? Quando você sente o movimento a resposta da vela lá em cima, né? A vela passou em turbulência, você sente melhor quando você está pesado do que quando você está leve. Quando você está leve, você não sente, não tem tanta sensibilidade na selete. E aí vem a parte mais tensa, vamos dizer assim, com relação a colapsos, né? Quando você está pesado, você está na faixa maior de peso, os colapsos são um pouco mais raros, mas eles são maiores, né? Quando eles acontecem de forma um pouco maior, né? Mas eles são um pouco mais raros, porque você está pesado, está fazendo mais força no tecido, o tecido está mais enrijecido. Quando você está leve, acima da metade, os colapsos são mais frequentes, mas eles são menores, são mais isso quando acontecem, né? Porque tem pilotagem ali para evitar, e você pode aí desenvolver uma pilotagem mais ativa e tudo mais, e não ter esses colapsos. Então é assim, é tudo muito relativo.
Mas os colapsos tendem a ser mais raros quando você está pesado e maiores, e quando você está leve, mais frequentes, porém menores. Ok? A reabertura da vela tende a ser mais rápida, né, e necessita de menos intervenção do piloto quando você está mais pesado. É meio lógico, porque tem mais peso ali, ela vai acabar reabrindo mais rápido, né, e não, às vezes não vai precisar de um comando seu. E quando você está mais leve, a reabertura tende a ser mais lenta e precisa talvez de mais intervenção sua ali para de repente fazer reabrir. Porque você está leve, não tem grande carga no tecido, o tecido vai estar um pouco mais mole e tal, então talvez precise de um pouco de ação. Recapitulando tudo aqui, tem prós e tem contras, tanto voar leve quanto voar pesado no equipamento, mas não é um absurdo desde que você esteja dentro da faixa de peso estipulado pelo fabricante. Então não tem uma grande variação ali. Pode ser melhor voar leve num dia mais fraco, mas em compensação num dia mais forte você vai sofrer mais turbulência, vai ter, a reabertura pode ser pior. Então quer dizer, tem prós e contras, né? Eu diria para você, esteja dentro da sua faixa de peso, isso daí dica minha, né? Pergunte para o seu instrutor, pergunte para o pessoal da rampa, converse antes. Se você está para comprar o seu equipamento ou trocar o seu equipamento, pergunte aí para o pessoal da rampa. Eu prefiro, né, dica minha, voar do meio para mais pesado. Porque se a intenção é a gente desenvolver no voo e procurar sempre condições mais difíceis e tudo mais, acho legal você ter um equipamento em que você pode estar com mais precisão no voo e a reabertura tende a ser mais rápida. Claro, vai ser maior o colapso? Talvez seja, mas se a intenção é desenvolver, eu creio que do meio para mais pesado é um pouco melhor. Vai ter alguém aí, se você acha que você deve voar mais leve, tem vantagens, né? Deixa aqui no comentário por que isso pode ser melhor e tudo mais. Eu vejo também uma vantagem, você tá mais leve, é que você pode lastrear, você pode botar lastro na sua selete e você tem essa flexibilidade. Tá um dia mais merrecado, você tira o lastro, tá um dia mais cascudo, você coloca o lastro. Tá vendo? Tem vantagens também. Mas eu não sei, aí você deixa aí sua opinião aí embaixo e a gente discute mais sobre isso, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a elucidar alguma dúvida sua. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, e eu volto depois falando de parapente. Valeu? Até!